Estamos de volta com Roda Viva Pernambuco, hoje com Alfredo Bertini, presidente da Fundação Joaquim Nabuco, né? Que este ano completa 70 anos. E por falar em completar 70 anos, como é que vai ser, como serão as comemorações, né, dos 70 anos da Fundação Joaquim Nabuco? O senhor vai convidar o seu Valença para a festa, presidente? Pelos 290 mil, jamais, né? Isso não tem o menor cabimento, né? Bom, a festa dos 70 anos merece ser comemorada, como disse o ex-governador Joaquim Francisco, que faz parte da comissão, a exaustão, porque a instituição merece essa comemoração, Gilberto, Joaquim Nabuco merecem, e aí sim, o foco é Gilberto e Joaquim, que são duas pessoas que têm uma personalidade institucional marcante, são os nossos patronos. Nós começamos as comemorações no dia 15 de março agora, e elas se estendem a 15 de março do ano que vem. Por que 15 de março? Aniversário de Gilberto, 119 esse ano, 120 no ano que vem. E nesse miolo nós temos duas datas, a data da fundação propriamente dita, que é 21 de julho, e 19 de agosto de Joaquim Nabuco. Então, faremos uma grande programação que nela se inserem mostras, já fizemos uma mostra de filme sobre o Casagrande Senzala, do Nelson Pereira dos Santos, foi exibido. Já estamos negociando alguns títulos luso-brasileiros para comemorar essa efeméride, digamos, em cima da questão luso-brasileira tão forte nesse traço com Gilberto e Joaquim, exposições, lançamentos de livros, e nós vamos ter os selos comemorativos, as medalhas de homenagem, são 70 medalhas de Joaquim Nabuco e 40 medalhas do museu. A maioria é para instituições, até porque a gente entende que essas parcerias não são uma quantidade pequena para pessoas físicas, digamos assim, porque são parceiros da instituição e que a gente precisa, né, reconhecer. Claro que há alguns nomes, pessoas físicas, vocês vão ter oportunidade, toda a imprensa vai saber oportunamente dessa listagem. O seminário de tropicologia, que foi um marco de Gilberto introduziu em 66, o primeiro seminário. Eu tive o prazer de abrir agora o 400º, 95º, não é? E mais ainda pelo peso da responsabilidade de sentar a cadeira que ele sentava, né? Então, um privilégio enorme. E Fátima Quintas falou um pouco sobre o sentimento de amor que Gilberto tinha pelo Recife e por Olinda. Ele escreveu 2 guias de turismo, aliás, os primeiros guias de turismo que se tem notícia, Ângelo, escritos por Gilberto. Faremos agora... Manuel Bandeira escreveu o Guia de Turismo de Ouro Preto, que é uma maravilha. E como eles eram amigos, talvez inspirado nesse trabalho de Gilberto. Roberto Mota vai falar sobre Joaquim Nabuco nos Estados Unidos e toda a carreira acadêmica dele nos Estados Unidos. Eu estou convidando uma pessoa, estou fechando o nome para falar sobre Joaquim Nabuco como diplomata. Esse é o lado, digamos, mais histórico e mais com a cara de Gilberto, do Seminário de Tropicologia, mas a gente vai introduzir uma outra cara, que é a cara que eu estou chamando de mais técnica, que é o Seminário pelo Desenvolvimento do Nordeste, né? Permanente sobre o desenvolvimento do Nordeste. Então, eu quero ouvir técnicos, quero levar breve um convite, até para passar toda essa euforia da reforma da Previdência. Eu quero convidar o ministro da Economia para falar sobre a questão do desenvolvimento regional. Vocês da Fundação já detectaram algum tipo de um pensamento, de uma reflexão de uma nova geração, da geração mais nova, a respeito dessa questão de estratégias de desenvolvimento? Porque a gente tem muito ainda... Sim. É muito bacana você lembrar disso, Ângelo, porque eu estou muito surpreso com o quadro técnico da Sudene. A Sudene está com uma juventude extremamente interessada, é uma faixa etária de técnicos de 30, 40 anos de idade,
que me surpreende pela capacidade. Acho que a gente pode ter boas surpresas aí, até pelo meu envolvimento direto, não recente, mas histórico e, digamos, sentimental com o Departamento de Economia da Federal de Pernambuco, e temos procurado também outras universidades. A gente está montando aí um grupo técnico, não é, com os técnicos também da própria Fundação, interessados principalmente nessa temática do desenvolvimento regional pelo viés econômico, desses indicadores que eu coloquei, e a questão da economia criativa. O nosso propósito é criar o primeiro núcleo de economia criativa do Brasil. Trabalhar a questão da economia da cultura e da economia do turismo. Presidente, vamos lá, o Gilberto está aqui na fila, vamos lá. Não, eu queria que o senhor aprofundasse mais, presidente, justamente essa questão dessas comemorações dos 70 anos, né? Eu vou ser um pouco redundante, voltar à editora, porque é uma área que eu tenho muito carinho também, né? E os livros, o material que está no prelo, que está esperando para ser editado, vai entrar também nessa comemoração? Você está insistindo exatamente no meu cargo hoje, que é a situação da editora, né? Eu acho que são dois aspectos até a considerar da editora. Primeiro, o fato de que ela não cumpriu as metas nos últimos anos. Digamos que é o segmento da Fundação que está com um problema muito significativo e que precisa ser corrigido. E nós temos aí pelo menos 15 a 20 publicações que já deveriam ter sido publicadas. Eu estou já me comprometendo com outras novas que dizem respeito às comemorações de 70 anos. Por exemplo, eu gostaria de trazer à tona a reedição do livro de Fátima Quintas, que põe face a face Joaquim e Gilberto, como se um diálogo fosse estabelecido entre ambos. É muito interessante esse trabalho e tem tudo a ver, não é, com o sentimento que nós colocamos para as comemorações. Eu conversei com um dos grandes economistas desse estado, que é o professor Gustavo Maia Gomes, que ao lado de Clóvis, Renato Duarte, que já foram da Fundação Joaquim Nabuco, desenvolveram belos trabalhos sobre a questão do semiárido. Não é? E que é por isso que tem uma conversa mais próxima com o Banco do Nordeste na próxima semana, porque foi parceria da Fundação Joaquim Nabuco com o ETN, o Escritório Técnico de Economia do Banco do Nordeste, que funciona em Fortaleza, para a gente reeditar esse material, para tentar, naquela história que eu coloquei aqui, Pedro, do resgate, reler esse material, observando os novos critérios que vão advir, né, da política de desenvolvimento regional e da SUDENE, com relação, por exemplo, a essa questão de semiárido, para a questão da escassez de água. Não é? Eu acho que o presidente deve estar trazendo novidades de Israel nesse sentido também. Não foi por outra razão que nós também nos aproximamos de Israel. O embaixador nos deu a honra de uma visita, aqui estando no Recife, foi a Fundação Joaquim Nabuco. Não é? E eu acho que presságios bons aí tendem a surgir nessa direção também. Tiago, pode falar. Presidente, você está relativamente há pouco tempo no cargo. Você tomou posse dia 28 de janeiro e tem apresentado aqui no debate várias ideias que são ousadas para a Fundagem, né? Porque partindo do tripé de pesquisa, ensino e cultura, o senhor esboçou aqui algumas vezes, eu queria mais detalhes, dessa questão das novas perspectivas em relação ao que é prioridade no Norte e Nordeste. Quando você fala dessa parceria do BNB, da SUDENE, já há clareza do que essa parceria geraria? E quando trata da questão do desenvolvimento do Nordeste, inclusive do ponto de vista de pensar a pesquisa mais focada para isso e de montar um fórum sobre isso, isso dialoga com o consórcio dos governadores do Nordeste, que se constituiu recentemente? Há esse diálogo entre a Fundagem e esse consórcio de governadores recentemente constituído, com todos os governadores do Nordeste? Boa pergunta, Tiago. Veja, o protagonismo, né, isso é bom que deixe bem claro, o protagonismo da questão regional pertence à SUDENE, não pertence à Fundagem. Nós nos aproximamos da SUDENE e nós fizemos uma proposição de trabalharmos juntos naquilo que está ao nosso alcance. O que interessa a Fundagem numa relação com a SUDENE e, por extensão, o Banco do Nordeste? Por que eu cito SUDENE e Banco do Nordeste? Porque esses são os dois agentes do desenvolvimento regional, não é? O que formula a política e o que financia a política, que é o Banco do Nordeste. Nós não fazemos nenhuma coisa nem outra. O que nós somos instituição de pesquisa e de ensino.
Portanto, nós vamos contribuir para estas duas instituições através daquilo que nós somos, Instituto de Pesquisa e Instituto de Ensino. Portanto, essa questão do diálogo com os governadores competem, naturalmente, ao Banco do Nordeste e à SUDENE, propriamente. Não compete à Fundagem. Como eu disse, nós não somos protagonistas desse processo. Onde nós podemos exercer uma atividade um pouco mais além, nesse sentido, Tiago, é na educação, por um simples fato de que nós somos um órgão do Ministério da Educação. Mesmo assim, não nos compete a fazer a política propriamente da educação, porque ela será feita pelos órgãos competentes. O FNDE tem sua missão, o INEP tem sua missão, a CAPES tem sua missão e assim por diante. Compete de novo a gente auxiliar esses órgãos que são irmãos, né, da mesma matriz genealógica, que é o Ministério da Educação, em colaborar com a pesquisa e colaborar de novo com o ensino, que são as nossas competências. Então, essa é mais ou menos a linha que a gente tem colocado. Gabriel, pode falar, Gabriel. Bertino, eu queria aprofundar um pouco, perguntar para você quais são os planos para a Massangana Multimídia e, ao mesmo tempo, perguntar o que é que a Fundagem, ainda na área da cultura, né? O que é que a Fundagem pretende fazer para fazer que seu acervo chegue com mais facilidade ao público, seja aumentar a visitação ou seja mesmo através dos meios multimídia, né? Massangana e acervo. Muito bom também, Gabriel, mais uma oportunidade. Eu falei aqui do audiovisual, dando mais ênfase ao CANE, por conta do viés educação, né, como uma prioridade, mas naturalmente que nós temos aí uma produtora, que é a Massangana, e a gente tem uma situação que precisa dar um andamento a ela. A gente criou um estúdio, que está praticamente pronto, faltam equipamentos, né, e agora você não pode fazer o desinvestimento, usando uma expressão forte aqui. Você tem que dar prosseguimento à atividade. Então, esse aspecto eu não tenho previsto em orçamento, mas vou brigar para primeiro passo, né? E aí fortalecer a produtora, ter o estúdio completo, com os equipamentos, né? E, evidentemente, ter algumas metas estabelecidas que possam atender aos interesses institucionais, conforme eu estou colocando aqui. Por conta dos 70 anos, eu estou conversando com a Fundação, com a ASERP, né, que é a Associação Roquete Pinto, que faz a TV Escola, para ser parceira minha em 2 projetos. Mas eu tenho interesse até de abrir também possibilidades de parceria para uma TV web, uma coisa desse tipo, dentro dessa linha da produtora. E estou aberto para conversar, até com as TVs, para a gente montar parcerias nesse sentido. Com relação à questão da acessibilidade aos acervos, esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Também não há recursos orçamentários para isso, mas é preciso compreender o seguinte: a gente não pode ter um museu com 16 mil peças e só pode expor 1.000. Isso tem que ser acessível. E hoje a grande saída é a digitalização. Já há hoje, Pedro, digitalizações em 3D. Não é? E isso é muito caro, mas a gente precisa estar ligado nisso. Há uns antigos que diziam, mas espera aí, na hora que você tornar disponível isso pela internet e tal, vai se perder o interesse. Pelo contrário, as pesquisas mostram que o interesse aumenta. O interesse aumenta. O vetor funciona ao contrário. Então, essa questão da digitalização é um desafio. Eu não posso me comprometer a exercê-lo plenamente, mas está dentro de uma perspectiva de ideário que a gente colocou já sobre a mesa. A gente 1.000 peças expostas e 15 mil em gavetas hoje? Não, estão em reserva até guardados, mas às vezes aí você pode criar uma motivação. Exemplo, agora nós criamos a motivação por conta dos 80 anos do livro Açúcar. Parte do acervo foi colocado numa galeria, aquilo em sintonia com a proposta que estava sendo colocada, que era do açúcar, né? Então, existem essas possibilidades também para serem trabalhadas. Esse acervo viajar também, não? Exatamente. Nesses 70 anos, e a gente está falando de luz brasileiro, mas aí também eu estou em busca de parceiros e de patrocinadores para isso. Era muito interessante que nós tivéssemos, por exemplo, 3 dias no mínimo em Portugal, onde Gilberto foi muito forte, não só para discutir
a temática Gilberto e Joaquim, mas levar parte do que é a fundação para uma mostra em Portugal. Ainda dá tempo para uma última pergunta. Professor Luiz Otávio, vamos lá. Continuando nessa área de cultura e arte, eu queria saber como você imagina canais de diálogo com justamente as pessoas que trabalham, que trabalham nessa área, né, de cultura e de arte, cinema, que é uma área que você já tem conhecimento, mas também artes visuais e outras linguagens, assim. Poxa, Luiz, eu sempre fui aberto ao diálogo, né? Nunca Mas, assim, passei por muitas adversidades nos projetos e tudo, mas sempre dialoguei, sempre conversei. Mas as você pessoas que me imagina, conhecem, institucionalmente falando? Não, tipo... claro, estamos abertos a conversar. Claro, a gente precisa sempre colocar o seguinte, não se trata de uma instituição privada, é uma instituição pública, existem compromissos de prioridade, de ações, então nem sempre aquilo que você pode até me propor é oportuno para aquele momento. Exemplo, agora a questão principal para mim são os 70 anos e o foco luso-brasileiro. Então, ideias que possam surgir, né, independente do que eu coloquei aqui de programação, Gilberto, mas se você próprio, Tiago, Gilberto, enfim, todos, poxa, isso aqui era muito interessante, porque leva o foco luso-brasileiro e se enaltece o trabalho de Joaquim Nabuco, ou de Gilberto, ou das pessoas com quem eles se cercaram, numa linha de pensamento, isso interessa, claro. Isso está dentro do foco que a gente estabeleceu, pelo menos até 15 de março de 2020, 120 anos de Gilberto Freire. Bom, eu quero agradecer todos os debatedores aqui, ao nosso presidente da Fundação Joaquim Nabuco, né, pela presença no Roda Viva Pernambuco de hoje. Vou deixá-lo à vontade para as considerações finais, presidente. Bom, eu que tenho que agradecer a TV Nova, a TV Cultura, particularmente no seu nome, Pedro Paulo, e de todos que compuseram a bancada. Acho que fizemos aqui um diálogo interessante, conversamos sobre vários temas relacionados às atividades da Fundação Joaquim Nabuco, cultura, ensino, pesquisa, e tenho a ligeira impressão de que, de certa maneira, todos aqui contribuíram para a gente divulgar um pouco mais essa instituição e para que o público possa não só reconhecê-la, né, como uma instituição valiosa desse patrimônio cultural, desse patrimônio da educação brasileira, que é a Fundação Joaquim Nabuco, não só reconhecê-la como com essa linha de mérito, mas também, né, colaborar de alguma maneira, né, participando com essas propostas que nós estamos aqui difundindo a partir do seu programa. Muito obrigado e estamos à disposição para uma outra oportunidade. Nós é que agradecemos, lembrando, próxima terça-feira, nosso querido Aldo Vilela estará de volta, também amanhã na Rádio Transamérica, às 6 da manhã, ele está com o seu programa, e à tarde, no horário tradicional, né, onde ele é bastante escutado aqui no estado de Pernambuco, na Rádio Transamérica FM. Muito obrigado a você, internauta, a você que nos acompanhou na TV Nova aqui na região metropolitana e em todo o interior do estado, através da nossa rede de retransmissoras. A gente volta com a nossa programação normal. Muito obrigado a todos.